Hoje eu me propus a tratar do tema da igreja. No credo nós dizemos: creio na Santa Igreja Católica. No credo de Nicéia dizemos: creio na una, santa, católica e apostólica Igreja. Por isso hoje vamos começar essa série de catequeses sobre a igreja. Falamos hoje sobre a igreja em si. Depois vamos falar sobre a constituição da igreja. Depois vamos falar sobre os poderes da igreja e como a igreja atinge o fim. E depois, por fim, vamos falar sobre os direitos e deveres dos fiéis. Vai ser a última palestra sobre a igreja, para vocês conhecerem um pouco. Aí vai ser uma aula de direito canônico, sobre direitos e deveres dos fiéis na igreja. Bom, vai ser a última. Comecemos hoje falando de igreja. A palavra igreja vem de eclésia. Eclésia, que significa assembleia. No Antigo Testamento se usava muito esse termo assembleia ou eclésia. Com o passar do tempo, o termo assembleia foi tomando um significado especial. Passou a ser assembleia ou eclésia, a assembleia do povo diante do seu Deus. Então temos lá Moisés com o povo reunido diante de Deus, forma essa assembleia, essa eclésia. Então era essa concepção de eclésia que se tinha no tempo de Jesus. E é nesse sentido que Cristo diz, quando promete o primado a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Então ele já mostra aí que ele tem uma igreja, e que se confunde, num certo sentido, com o próprio reino que ele vem fundar, o reino de Deus, e mostra características desse reino e da sua igreja. É claro que Jesus Cristo fundou uma sociedade visível sobre 12 apóstolos, deu a esta sociedade meios para ela atingir o seu fim, e a esta sociedade visível Cristo chamou de igreja. E a igreja pode ser entendida em vários sentidos. Primeiro, como sociedade visível, portanto como uma instituição. Então a igreja é institucional também, que tem um objetivo, que tem um fim e que tem meios para atingir esse fim. Por isso a igreja era chamada, e pode ser ainda considerada a igreja, como sociedade perfeita. E sociedade perfeita é toda aquela sociedade que tem em si mesma os meios para atingir o seu fim. O Estado, por exemplo, é uma sociedade perfeita, porque o Estado tem em si meios para atingir o seu fim próprio, que é o bem comum. Uma família não é uma sociedade perfeita, porque ela depende de outras sociedades, de meios fora dela para ela atingir o seu fim. Mas a igreja é uma sociedade perfeita, porque tem um fim, e Cristo dotou essa sociedade de meios para atingir esse fim, que é a salvação das almas, a ser sacramento de salvação. Vamos ver. Então a igreja, ela é uma sociedade. É também o povo, o novo povo de Deus. Como diz São Pedro, povo de Deus, nação santa. Então a igreja é esse povo de Deus, esse novo povo de Deus. O povo de Deus antigo foi o povo que sai de Abraão. Nós, seguindo o seguimento da fé de Abraão, nós nascemos do lado aberto de Jesus. Então somos o povo da nova aliança. A primeira aliança foi feita no Sinai, com o povo da antiga aliança, com o povo judeu. Esse povo da nova aliança, ele não está restrito a uma raça, mas está destinado a todas as pessoas, a todos os homens em todos os tempos, e ele brota do sangue de Jesus derramado na cruz. Quando Jesus funda a sua igreja, ele funda a sua igreja lá na última ceia,
quando já constitui a igreja com esses meios, dando à igreja uma hierarquia, já dando à igreja meios de salvação. Essa igreja, ela brota do lado aberto dele, que já na quinta-feira já havia sido criada por ele, fundada, podemos dizer assim. Quem fundou a nossa igreja foi Jesus Cristo, e ela é promulgada, ou seja, ela é levada a público no dia de Pentecostes. Então, no processo de fundação, aqui a palavra fundação não é muito boa, mas é a única que nós temos em português, é última ceia, onde institui a Eucaristia, o sacerdócio, o sacrifício da nova lei, depois a cruz, quando Cristo morre para aí criar um novo povo de Deus, que brota da cruz, essa nova aliança, e a promulgação em Pentecostes, quando Cristo manda do Pai o Espírito Santo, e essa igreja então se deslancha para se espalhar pelo mundo inteiro. 3 momentos assim muito importantes na fundação da nossa igreja, e que continuam. Nós renovamos o sacrifício da cruz, nós vivemos na Eucaristia, e é o Espírito Santo quem conduz a igreja. Então, na verdade, última ceia, Calvário e Pentecostes continuam na igreja até o fim dos séculos. Então, Cristo fundou essa igreja. Mas a igreja também é chamada de corpo místico de Cristo. Essa é a imagem que São Paulo usa, corpo místico de Cristo. Quer dizer, Cristo é cabeça e nós somos o seu corpo, e estamos ligados em comunhão com a cabeça e em comunhão entre nós. Então São Paulo já vai mostrando que esse povo deve viver em comunhão, e a imagem dessa comunhão é a imagem do corpo místico de Cristo. É Cristo como cabeça que faz com que todo o corpo funcione, todos os membros estão interligados entre si e ligados todos à cabeça. Então essa é a imagem do corpo místico de Cristo. Uma outra imagem também que São Paulo usa é a imagem da esposa. Jesus é o esposo enviado pelo Pai para se unir à sua esposa, que é a igreja. Então nós somos também parte, como esposa de Cristo. É interessante que essa relação de Deus com a humanidade é sempre uma relação esponsal. No Antigo Testamento nós vamos ver essa relação, quando o povo deixa de adorar o verdadeiro Deus e vai adorar os ídolos, Deus chama aquele povo de adúltero. Não é adúltero no sentido de traição de homem e mulher, tal, isso também, mas aquele povo é adúltero no sentido de que esse povo deixou o seu esposo. E se vocês olham lá o livro do Cântico dos Cânticos, que é um livro belíssimo e muito poético, que fala da esposa, do esposo, na verdade aquilo ali são alegorias para falar do relacionamento de Deus com a humanidade e sobretudo com o seu povo. Esse novo povo de Deus que brota do lado aberto de Jesus na cruz é a esposa. Como Jesus é o novo Adão, a igreja é também a nova Eva. Então, assim como Eva ela vem da costela de Adão, a igreja vem do lado aberto de Jesus, daquele espaço lá do seu coração. Então a igreja tem esse sentido de esposa de Cristo. Por isso a gente vai ver lá no livro do Apocalipse, a esposa vai ao banquete do Cordeiro, que é Jesus. Então a esposa vai ataviada, enfeitada, ao encontro do seu esposo. Esse encontro da esposa com o esposo, que já vai acontecendo hoje, vai ter sua plenitude no último dia e depois no banquete celeste, eternamente. Esposa que se une a seu esposo no matrimônio eterno. Então a igreja tem o sentido de sociedade visível, sociedade perfeita,
sentido de povo de Deus, sentido de corpo místico de Cristo e sentido também de esposa de Cristo, a nova Eva. Claro isso? Muito bem. Agora há outras imagens da igreja, como a barca, por exemplo, a barca de Pedro, a igreja. Igreja, coluna e fundamento da verdade, como diz São Paulo, a igreja é coluna e fundamento da verdade. Imagine isso, né? Igreja, coluna e fundamento da verdade. A gente tinha que usar muito essa expressão de São Paulo. Uma coluna. Igreja, sinal entre as nações. Outra imagem da igreja. Igreja como um rebanho do qual Cristo é pastor. Outra imagem da igreja. Igreja como uma rede e lançada ao mar colhe toda espécie de peixes, e a separação vai se dar no fim do mundo pelos anjos. Outra imagem da igreja como rede. Igreja como cidade situada sobre o monte, para que todos vejam, porque a igreja é única. É única. E depois vamos ver, é una. São também imagens da igreja. Vamos ver outra, se eu me lembro aqui de outra imagem, que é muita coisa na cabeça. Imagem da igreja como um campo, onde Deus semeia boa semente e veio o diabo e semeia má semente no campo. Tem lá joio e trigo, e que convivem, e que no fim do mundo vai haver a separação. Então a igreja como um campo. Acho que por aí dá, tá bom, né? Então tem todas essas imagens da nossa igreja, que é a igreja de Cristo. E notem que fala igreja de Cristo, mas muitas falam que são igreja de Cristo. Lutero dizia que a igreja de Cristo não era uma igreja institucional, que a igreja de Cristo era espiritual, e que a igreja de Cristo estava no coração de cada um. Nós corremos o risco de dizermos a mesma coisa hoje, porque vimos uma crise na igreja, daqui a pouco vamos dizer que católicos só somos nós. Cuidado, a igreja ela é também espiritual, mas ela é institucional, é uma sociedade visível. Então a igreja não é invisível, ela tem elementos invisíveis, a fé, a graça que vem pelos sacramentos, mas tem elementos visíveis. Ela tem uma hierarquia, ela tem uma constituição hierárquica que a gente vai ver depois, ela tem a própria liturgia, que já é a liturgia celeste trazida para a nossa realidade terrestre. Então ela tem elementos visíveis. Então, conforme eu disse na última vez, ela é carismática, no sentido que o Espírito Santo vai agindo e sopra onde quer, mas ela também é institucional, hierárquica. São Roberto Bellarmino vai ao exagero, põe exagero entre aspas, que sou eu para julgar São Roberto, mas a nível de interpretando isso hoje, né? Mas um exagero necessário para a época, ele vai dizendo que a igreja é tão institucional como a República de Veneza. É para mostrar exatamente uma resposta aos protestantes que diziam que a igreja é de Cristo, ela é espiritual. Nós, repito, temos essa tentação hoje de dizermos que os outros estão condenados, nós estamos salvos. Temos que ter esse cuidado, senão nós caímos no mesmo erro de Lutero, evidentemente dando uma interpretação diferente, mas o mesmo erro de querermos uma igreja espiritual. Como eu já ouvi alguém dizer, que a igreja de Cristo ela sobrevive nos grupos tradicionalistas, o resto não é mais igreja de Cristo, como se existissem duas. Cuidado, senão a gente cai no mesmo erro de Lutero, embora com um ar de renovação, de restauração, etc. Entenderam? Então precisa ter esse cuidado. Bom, agora, se a igreja de Cristo é uma igreja institucional, quais são as notas da igreja? Quer dizer, quais são aquelas credenciais ou aquelas características que vão dizer qual é a igreja? Porque nós vemos muitas igrejas aí, e todas com a Bíblia na mão e apresentando que são igrejas de Cristo. Não preciso citar nenhuma aqui, mas vocês sabem muito bem, várias. Somos igrejas de Cristo, somos a igreja de Cristo. Você vai perguntar isso ao luterano, vai perguntar isso ao assembleiano,
e tantos outros anos aí, nós temos aí pelo menos umas 80 mil seitas e grupos, e cada dia surgindo mais, abre mais aí um armazém, um galpão, e tem mais uma igreja. Mas qual é a verdadeira igreja de Cristo? Então, tradicionalmente se apresentam 4 notas para a verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo tem que ser una e única, santa, católica e apostólica. O que quer dizer isso? Tem que ser una, porque Cristo é um só, o Espírito Santo ele faz a unidade. Essa igreja, para ser verdadeira, tem que ter uma unidade de fé. Se tem fé diversa, não é mais a igreja de Cristo, porque Cristo, ele não deu um sentido polissêmico ou ambíguo ao que ele falou. A fé é uma só. Se há uma divisão de fé, não é mais igreja de Cristo, porque a pregação de Cristo é uma só, o sentido que ele colocou nas palavras é um só. Então, para ser igreja de Cristo tem que ter uma fé, uma unidade de fé. Tem que ter uma unidade de fé, então, de doutrina, né? Tem que ter uma unidade de governo, tem que ser centralizada. Se a gente tem uma divisão que cada um faz diferente um do outro, a gente não tem aí uma unidade de governo, porque Cristo é um só. E quando ele disse, sem mim nada podeis fazer, e depois quem vos ouve a mim ouve, é claro que ele tem que garantir essa unidade do grupo com ele. E se todos mandam, como diz São Paulo lá para os Coríntios, né? Cefas morreu por vocês? Foi Apolo que morreu por vocês? Fui eu que morri por vocês? Ele vai citando, quem foi que morreu por vocês? Foi Cristo. Então todos devem estar unidos a Cristo, que é a pedra angular. Essa união com Cristo, ela tem que se expressar aqui na terra de alguma forma, que não seja difusa. É preciso que haja um princípio e fundamento da unidade da igreja aqui na terra, e foi assim que Cristo fez, deixando a pessoa de Pedro como princípio e fundamento dessa unidade. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ou seja, como alicerce desse edifício que ele chama de igreja. Ok? Então a igreja de Cristo tem que ter unidade de governo e também unidade de culto, ou seja, o culto, aqui eu não falo de unidade de rito, de modo de cultuar, mas unidade de culto. Essa unidade de culto tem que ser um culto que tenha características dadas pelo próprio Jesus Cristo. Essa unidade de culto, ela vai levar ao próprio Jesus Cristo, quando Cristo institui um sacrifício, quando Cristo institui uma ordem para, por exemplo, para entrar nessa igreja que é o batismo. Então nós temos aí, e depois os outros meios de salvação tem que ter uma unidade doutrinária em cada elemento do culto, depois uma unidade, não no modo de fazer, mas uma unidade que remeta ao próprio Jesus Cristo. Então a igreja de Cristo, ela tem que ter unidade. Creio na igreja una. Tem que ser uma igreja santa, porque Cristo é santo, o fundador é santo, porque a sua doutrina é santa, e porque a vocação de todo aquele membro da igreja de Cristo é uma vocação à santidade. Sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então a igreja de Cristo tem que levar a santidade, senão não é a igreja de Cristo. Tem que ser santa na sua doutrina, santa no seu modo de passar essa doutrina, tem que ser santo também na finalidade própria da doutrina, por causa da morte de Cristo, né? A sua igreja, ela está unida ao seu lado aberto, unida a ele próprio, depois unida como cabeça. Essa igreja tem que ser santa, porque a cabeça é santa e tem que levar a santidade, e os meios, e tem que ter meios de santificação, meios dados pela própria cabeça, que vai levar o corpo todo, vai governar o corpo todo.
então tem que ser santa. A igreja de Cristo tem que ser católica. E aqui o termo católica não é católica como o nome da igreja, mas católica como um adjetivo. O termo católico significa universal. Então Santo Agostinho já fala, a igreja é católica porque é universal. E universal no sentido de que ela está destinada a todas as pessoas. Ide pelo mundo inteiro e levai o evangelho a toda criatura. Fazei de todos discípulos meus. Ide ao mundo inteiro. Ou seja, a igreja de Cristo é destinada a todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Ela tem essa universalidade, ou seja, não é uma igreja de um povo, de uma raça, de uma classe social, de um estilo de vida, de uma só cultura, mas é uma igreja destinada a todos os povos, em todos os lugares, a todas as línguas, a todas as culturas. Assim é a igreja de Cristo. Por isso que se diz que ela é universal. Não é a igreja de um país. A igreja de Cristo, país tal, Outro dia fizeram lá, Igreja Nacional do Poder de Deus. Então é só para o Brasil. Aí reclamaram lá e mudaram o nome, Igreja Internacional do Poder. Mas não adiantou nada, porque vocês imaginem se a salvação viesse depois só de Lutero, então quem veio antes foi para o inferno. Se é só de um grupo, então Cristo não morreu por um grupo, morreu por todos. Então a igreja é para todos, claro? Por isso ela é católica, significa universal. Mas essa igreja ela foi fundada sobre a base dos 12 apóstolos. Portanto, ela tem que ser, para ser igreja de Cristo, tem que ser apostólica, ou seja, a sua doutrina tem que vir dos apóstolos. Os poderes que essa igreja tem vêm lá dos apóstolos. Ela tem que ter uma ligação direta, mesmo que seja em cadeia, com os 12 apóstolos. Senão não é igreja de Cristo. Não pode ser igreja de Cristo aquele que pegou a Bíblia e disse, a igreja é assim, e com uma ruptura com os apóstolos. Aí não é igreja de Cristo. Não posso reunir um grupo de pastores, como no final do século XIX, início do século XX, dizer, vamos fazer uma assembleia, me deram o nome de assembleia, de igreja, uma assembleia de Deus. Aí fizeram as assembleias de Deus, e fundado em 1914, não é a igreja de Cristo. Por quê? Porque não remete aos apóstolos. Pega-se a Bíblia e se dá uma interpretação livre da Bíblia e se diz, agora sim vai ser a igreja de Cristo. E muitas vão sendo fundadas, e cada um com seus fundadores, cada um apresentando lá suas motivações, seu jeito de ser, sua interpretação, da intenção ou não, Deus julga, mas de qualquer forma estão separados dessa ligação apostólica. Então, se para ser salvo tenho que ser daquela igreja e não de outra, então que garantia eu tenho de que aquela igreja e não a outra é a igreja de Cristo? Isso tudo vem por causa do livre exame pregado por Lutero e por causa da questão do fato de a igreja ser espiritual, e não é. Como vimos, ela é institucional. Portanto, a igreja de Cristo, ela é una, santa, católica universal e apostólica. Essas são as 4 notas da igreja de Cristo. Bem, isso tem que ficar bem claro para todos nós. E a igreja ela é una e única. Então a igreja tem unidade, que é interna, e ela tem unicidade. Não existe outra a não ser uma só. Não existe outra comunidade de salvação e não. Cristo não fez várias igrejas,
E quando ele diz lá para Pedro, né? Para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não colocou no plural, colocou no singular. Então ele tem a sua igreja. A igreja, diz um grande autor, Rossier, grande pregador francês, a igreja é Cristo presente na história. Cristo profeta, Cristo sacerdote, Cristo rei. Isso se realiza na história pela igreja. Então a igreja é Cristo presente na história. O magistério da igreja, sobretudo o magistério atual, interpretando todo o magistério anterior, diz que a igreja ela é sacramento de salvação, mas é o sacramento de salvação, não é um. E sacramento no sentido genuíno da palavra. A palavra sacramento significa mistério. Então a igreja é o mistério da salvação dado por Cristo aos homens. Nós passamos a fazer parte da igreja pelo batismo. E você pode fazer parte da igreja. A igreja dela tem um corpo. O Papa Pio XII coloca isso lá na sua encíclica Mystic Corporis. A igreja tem um corpo e tem uma alma. A alma da igreja é o Espírito Santo, que dá vida, que faz, esses membros estarem todos em comunhão e todos com o mesmo fim, que é a salvação e santificação. É o Espírito Santo a alma da igreja. E nós estamos unidos à alma da igreja na medida em que estamos em estado de graça. Entramos no corpo da igreja pelo batismo e entramos na alma também. E pela graça, ao estar em estado de graça, você está na alma da igreja, quer dizer, está unido intimamente ao Espírito Santo. Agora, o membro da igreja pode ser membro em facto, ou seja, membro real ali, em ré, a gente chama, ou pode ser um membro em desejo. Então muitas vezes a pessoa não conhece a igreja, mas tem aquele desejo de seguir a lei natural, de conhecer a verdade, luta para conhecer a verdade, e uma vez conhecendo vai aderir, embora ainda não tenha chegado a ele o evangelho, ele pode ser já um membro em desejo. Isso é uma coisa que a gente vai desenvolver depois, mas já vou dando esse prenúncio para vocês. Bom, então membro do corpo, membro da alma. Por isso o membro da igreja ideal é que seja membro do corpo e membro da alma. Ele esteja unido ao Espírito, unido à igreja, porque está unido ao Espírito Santo, que é a alma da igreja. Por isso a igreja não pode se dizer que é pecadora. A igreja é santa e penitente. Não é santa e pecadora, porque a alma da igreja é o Espírito Santo. Pecadores são os membros da igreja, mas a cabeça não é pecadora, é Jesus. A alma é pecadora, a alma é o Espírito Santo. Agora diz a igreja é santa e penitente por causa dos pecados dos seus filhos. Então por isso a igreja sempre faz penitência e ela está sempre crescendo. A igreja ela é progressista ou ela é conservadora? As duas coisas. Ela progride conservando e conserva progredindo, porque não é estática, ela é dinâmica. Ela conserva a doutrina, conserva a fé, conserva a verdade, ela conserva. Agora o progresso é em quê? Não é na doutrina, o progresso é no conhecimento da doutrina, o progresso é no método em que vai se expressar essa doutrina. Não é um progresso na doutrina. Por isso o magistério da igreja ele deve garantir esse progresso
no conhecimento da doutrina e na aplicação à realidade histórica da doutrina. Hoje nós temos no magistério orientações, por exemplo, com relação à questão da clonagem. Temos orientação com relação ao uso de métodos contraceptivos, que são proibidos. Nós temos orientação em cima disso. E por que o magistério falou isso? Porque foi um novo problema que surgiu, então a igreja vai respondendo. Então ela progride no conhecimento e na aplicação da doutrina de sempre. Então não pode haver mudança de doutrina. Então, a doutrina ela não muda. Agora é claro que à medida que o tempo vai passando, a igreja vai aplicando às novas necessidades a mesma doutrina de sempre, fundamentado no magistério perene que interpreta a Sagrada Escritura e a tradição. Então, quando se fala em progresso, não é o progresso na doutrina, como querem hoje, aspas, modernistas. Eles acham que agora tem que mudar. Como, por exemplo, um grupo aí, né, da igreja está admitindo abençoar uniões de homossexuais. Isso não, o progresso não é isso, porque está passando por cima da doutrina que diz homem é homem, mulher é mulher, matrimônio é entre homem e mulher. Então, isso não é progresso, não é esse progresso que eu estou falando. Isso é errado. Tem que conservar a doutrina, porque não se muda a doutrina, entenderam? Pode-se mudar o método, o conhecimento, a aplicação às novas necessidades. Isso a gente vai pegar a doutrina de sempre e vai aplicar. Está claro isso? Então, progride na aplicação da doutrina, conservando a doutrina de sempre, e conserva progredindo os próprios métodos o próprio método de exposição da doutrina. Entenderam? Essa clareza nós temos que ter, né, para a gente não ficar nesse avanço, a gente não perder a fé. Qual foi o problema do modernismo, e ainda é hoje na igreja, o modernismo que está espalhado na igreja, nas veias da igreja? Porque houve a mudança. São Pio X dizia, síntese de todas as heresias. Por quê? Simplesmente destrói todo o corpo doutrinário, em vista daquilo que é algo subjetivo. As pessoas acreditam naquilo que querem acreditar, o que o sentimento manda. Então, isso é errado. Então, por isso o modernismo foi condenado. Entenderam? Agora, um progresso, um conhecimento. O que é, por exemplo, o dogma da Assunção? Quando foi proclamado o dogma da Assunção de Maria? Na década de 50. Antes não era dogma, podia até ser discutido. Depois que o Papa definiu, pronto, agora não se discute mais. Foi um progresso no conhecimento da doutrina que já se acreditava lá no início. Esse progresso que pode acontecer na igreja, entenderam? Assim a gente quer, por exemplo, existem muitos grupos que querem a definição do dogma da mediação universal de Maria. Maria, medianeira de todas as graças, que não é dogma. Existem muitos grupos, muitos movimentos nesse sentido e tal. Por enquanto se discute. Se o Papa define, pá, acabou-se. Mas vai ser mais um progresso na doutrina. O Papa Bento XVI mandou que se fizesse um estudo a respeito do limbo das crianças. Não foi definido nada, mas está se progredindo no conhecimento dessa doutrina. Um dia que, no futuro, que a igreja diga, é isso aqui, pronto, acabou-se. Então esse progresso é necessário, importante. Foi assim em toda a igreja. O concílio de Nicéia, que define lá Jesus, que o Filho é consubstancial ao Pai. Havia discussões sobre isso, e brigas. Ario entrou lá, fez aquela confusão toda lá, negando que Cristo era Deus. E quando os bispos definiram, acabou. Foi um progresso na doutrina. Arrumaram um termo lá, consubstancial. É isso aqui, pronto. Como Santo Tomás, transubstanciação para a Eucaristia, pronto. Então, esse progresso a igreja admite,
não de mudar a doutrina que se acreditou sempre, mas de progredir no conhecimento, na definição, etc. Isso do ponto de vista dogmático, também do ponto de vista moral, como a gente vai vendo aí novas necessidades, não é, que a gente vai enfrentando aí esse tempo, né, de tantas mudanças nas nossas épocas aí, claro. Mas a unidade de fé, interessante que essa unidade de fé, ela não é apenas no tempo, aliás, no espaço, todos creem a mesma coisa, mas também no tempo. Uma unidade de fé, mesma fé dos apóstolos até hoje, fé de sempre, também unidade de fé no espaço. Você quebra a unidade de fé, você cai na heresia. Você quebra a unidade de governo, você pode cair no cisma. Se você renega a fé, você cai na apostasia. E são contrários à própria unidade da igreja. É claro? Muito bem. Os membros da igreja, já falei para vocês, né? A gente entra pelo batismo. Alguns podem ser membros em desejo. Aí só Deus sabe, né? Depois, a finalidade da igreja é a salvação, ser presença de Cristo na história, em todos os tempos e lugares, para a salvação, para que todos façam parte e vivam esta aliança que Deus faz com a humanidade. Fazemos parte desse reino de Deus, que é a igreja, e vivemos esta comunhão com Deus em vista da vida eterna. Já participamos aqui na terra do céu. O que é a Eucaristia senão o céu na terra? O que é o banquete eucarístico senão já o banquete do Cordeiro que é trazido para nós agora? O que é a liturgia da Santa Missa? E se a gente for conhecer bem todos os movimentos da missa, senão o céu já trazido agora. Então a finalidade da igreja é a salvação. Cristo criou a igreja para a salvação dos homens. De modo bem simples, como a gente diz para as crianças: para que fim foi criada a igreja? Para encaminhar os homens para o céu. É isso. E a gente pergunta às crianças, né? E de que modo a igreja nos encaminha para o céu? Ensinando as verdades que Jesus Cristo ensinou, dando-nos os seus mandamentos e a graça por meio dos sacramentos. Pronto. De modo que a igreja tem esse fim. Não existe outro fim da igreja senão o fim sobrenatural e o fim de vida eterna. A igreja não existe como uma espécie de ONG ou um grupo social para fazer uma espécie de utopia. Essa palavra é muito usada hoje em dia, né? Utopia aqui na terra. Não. Embora a igreja tenha a sua dimensão temporal, onde se prega o amor, a caridade, melhor dizendo, se prega a verdade, quer fazer dos homens todos irmãos como nós somos, vivemos unidos, a mesma fé, como eram os primeiros cristãos. Estavam lá, o livro dos Atos dos Apóstolos falam bem claro sobre isso. Estavam todos unidos na doutrina, interessante, estavam unidos na doutrina dos apóstolos, na oração e na fração do pão. Bonito isso. É isso que Jesus Cristo quer para o mundo inteiro, que todos façam parte da igreja, para encaminhar os homens para o céu. Lá no céu só tem católico, só tem membro da igreja de Cristo. Entenderam? Porque a igreja, ela é para encaminhar os homens para o céu, é sacramento de salvação, para salvar as almas. Vai descuidar das coisas da terra? Não. Cristo descuidou das coisas da terra? Não. Hoje a gente viu na homilia, expulsando demônio, cuidando de doentes, dando comida. Jesus Cristo deu comida, distribuiu pão.
Numa narrativa, ele mandou os apóstolos distribuírem. Numa outra narrativa de São João, ele mesmo dá. Ele distribuiu pão. E aquele pão era pão para matar fome mesmo. O povo estava lá 3 dias, vai desmaiar, dá comida. Cristo também teve esse cuidado. Cuidado da caridade. Sempre teve. Como disse, cuidado da justiça. Teve. No caso de Zaqueu, por exemplo. Cuidado de aliviar o sofrimento humano. Quando chega aquela mulher que está lá com um filho morto, Jesus vê aquela mulher viúva chorando, e ele para com o grupo dele, e diante daquela mulher diz lá, e Jesus ficou movido interiormente pelo sofrimento daquela mulher viúva. Ele se comove com o sofrimento humano. Tenho pena desse povo, ele diz isso, que está como ovelha sem pastor. Tenho pena desse povo que me segue há 3 dias, e se eu mandar para casa vão passar mal pelo caminho. Isso mostra o quê? A sensibilidade de Cristo com o sofrimento humano. Chega aquele pai, minha filha está morrendo. Jesus diz, vou lá. Aquele cuidado com o sofrimento humano. Aquele homem que Jesus encontra, que nem pediu, mas Jesus, interessante isso, nossa Senhora, demais. Ele chega lá na piscina, aquela piscina lá, de Betsaida, eu acho. Bom, entrada do templo lá. E chega lá, vê aquele homem paralítico deitado lá. Aquele fato, né, que vinha lá um anjo, movia a água. Primeiro que entrasse na água, ficava curado, tem uma pedrança. E aquele homem já lá, ele falou nada. Jesus olhou para ele e disse, você quer ficar curado? Eu estou aqui há 38 anos, né? Cada vez que move a água, eu vou, não posso ir. Jesus, está bom, levanta daí, vai curar. Entenderam? Ele se toca pelo sofrimento humano. Então, assim como Jesus, a igreja também não pode ficar alheia aos sofrimentos humanos, senão ela deixa de ser a igreja de Cristo. Ela tem que ver o sofrimento humano, inclusive as injustiças, e ela tem que corrigir, falar, tem que mostrar, tem que diminuir o sofrimento humano, né, em todos os sentidos. Por isso a igreja sempre fez isso, gente. Por que é que foram criados os diáconos, os 7 primeiros diáconos? Os apóstolos ficavam lá cuidando os apóstolos 12, eles cuidavam da oração, da pregação e dos pobres. Como aumentou o trabalho, eles disseram, olha, a gente agora vai cuidar da oração e da pregação, e vamos instituir 7 diáconos para cuidarem dos pobres. E instituíram lá, que também pregavam, mas tinha a missão de servir. Então serviam os apóstolos, serviam também na caridade. E vocês veem, o diácono, ele usa a estola a tiracolo, já repararam isso? Aquilo ali remete ao tempo dos apóstolos, porque levavam lá um bornal. Minha mãe chamava de bisaco, levava um bisaco lá, ali dentro iam os pães, iam lá as coisas para os pobres, e daí eles usaram o simbolismo está na tiracolo, exatamente porque o serviço, e foram instituídos para cuidar dos pobres, e o diaconato cresceu na igreja com esse serviço, e muitas vezes serviço social, e eram ligados diretamente ao bispo, eram o ouvido do bispo, diziam os antigos. O diácono é o ouvido do bispo, porque eles ouviam as dificuldades do povo que iam para lá para reclamar, para chorar, para pedir coisas, e o diácono ia lá ao bispo, precisa disso, daquilo. Os grandes administradores da igreja até o século VII eram os diáconos, e o seu trabalho era sobretudo cuidar dos pobres e com as obras sociais. O que dizer das santas casas de misericórdia que a igreja fez? Aqui no Brasil tem um exemplo muito claro disso. Era o que? A igreja cuidando das necessidades temporais. Então dizer que a igreja antigamente não cuidava dos pobres e só que agora tem essas ideias, isso não é verdade. Os leprosários, as santas casas, as escolas. Aqui no Brasil tivemos os colégios de jesuítas, que era um espetáculo, todo mundo estudava, mesmo no tempo antigo, Idade Média, as faculdades que a igreja fundou, e tudo isso para quê?
os mosteiros, as escolas paroquiais, que sempre foram feitas ao lado da igreja, sempre uma escola. Tudo isso porque cuidar das necessidades temporais em vista da vida eterna. Aí é que está o X. Você cuidar das coisas materiais e dizer céu fica para lá, vida sobrenatural fica para lá. Eu vi uma vez uma pessoa dizer vida eterna, se é que existe, não interessa, o importante é o agora, o aqui. Aí não dá, distorce o sentido da igreja, entenderam? A gente não pode esquecer das coisas temporais, mas também não pode colocar as coisas temporais como fim. Fim é a vida eterna, o exercício do amor de Deus que vem ao mundo na pessoa de seu Filho e cuida da humanidade em vista de levar os homens para o céu. Está claro isso? Essa é a finalidade da igreja. Notem que eu estou dando esses esclarecimentos colocando, como diz aqui os cariocas, os pingos nos is. Exatamente, porque senão a gente cai no extremismo, ou tudo ou nada. Aqui está a orientação clara e tradicional, bem equilibrada a respeito da missão da igreja. A igreja, ela é como a cruz, vertical, Deus, homem, homem, Deus, mas ela tem uma trava horizontal, os homens entre nós, sem nunca deixar essa intercessão, né, que vai levar para Deus. Entenderam? E o que dizer então daqueles que estão fora da igreja, mas são cristãos? Nós temos aí, sobretudo, dois grupos. O primeiro grupo é aqueles que nós chamamos de ortodoxos, que se separaram da igreja no final do primeiro século e constituem as igrejas orientais ortodoxas. Também tem alguns, os veterocatólicos, que se separaram da igreja quando o Papa promulgou o dogma da infalibilidade pontifícia. Houve um grupo no norte da Europa que se negou a acreditar nisso e se separaram da igreja, os veterocatólicos e os ortodoxos orientais. O que dizer desses? São igreja de Cristo? Tem elementos da igreja de Cristo? O que dizer dos protestantes que vieram da reforma, ou pseudo-reforma de Lutero para cá? São igreja de Cristo? Aí a pergunta: tem unidade de fé, de culto e de governo? Não tem. Tem a santidade? Pode ter elementos, mas a santidade como tal, no sentido sacramental, não há essa unidade de sacramentos aí, umas acreditando no sacramento, outras noutras. Depois, unidade de governo, vemos que não temos, né? É católica ou é restrita no tempo e no espaço apenas a um grupo? Depois, é apostólica, elas estão remetidas aos apóstolos em termos de fé, de doutrina e de sucessão. A única igreja que tem as 4 notas verdadeiras é a Igreja Católica Apostólica Romana, a única. As outras têm elementos. Não podemos negar que existem elementos da Igreja de Cristo nas outras igrejas. Às vezes quando eu falo isso, que é isso? O padre virou progressista. Não, é verdade. Por exemplo, uma pessoa é batizada na igreja ortodoxa e se torna católica. A igreja ortodoxa não é católica, se torna católica. Eu vou batizar de novo?
aquele batismo foi válido. Isso não é elemento em um sacramento. 2 ortodoxos lá se casaram lá. Vem para cá, não, tudo errado, tem que casar de novo. Não, está casado. Sacramento. São 2 cristãos que se uniram. São elementos da Igreja de Cristo que estão lá. No caso dos ortodoxos, a Eucaristia, eles têm a sucessão apostólica? Eles têm. Não perderam, não. Tem a sucessão apostólica. É válida a Eucaristia. O padre lá celebra validamente. Só que está no cisma. O padre celebra validamente. Porque eles têm a sucessão apostólica que vieram dos apóstolos, foram passando de um para o outro. Os ortodoxos, os protestantes não têm. Então, os protestantes não têm Eucaristia. Os ortodoxos têm. Entenderam? Mas, por exemplo, vou pegar o caso dos ortodoxos. Eucaristia. Eu não posso comungar lá, a não ser em casos extraordinários. Se eu estiver lá, não eu, vocês, porque eu sou padre, posso celebrar em qualquer lugar. Mas estão lá num país que não tem a Igreja Católica Romana lá, e só tem essa. Vocês, em caso de necessidade, não tem outra, pode receber a Eucaristia, que é válida, desde que não corra um risco, não haja escândalo e não corra um risco de perderem esse sentido da unidade da Igreja a qual vocês pertencem. E tem que haver motivo, não tem outro meio. Por quê? Porque a Eucaristia é válida. Os sacramentos dos ortodoxos são todos válidos, porque eles têm a sucessão apostólica. E esses sacramentos são o quê? São elementos da Igreja de Cristo, que estão lá, fora do corpo e da alma da Igreja, fora da Igreja. Entenderam? Os protestantes têm elementos da Igreja de Cristo? Tem a Bíblia. A Bíblia não é nossa? Quem foi que disse que a Bíblia é um livro inspirado? A Igreja Católica. Eles levaram. A gente tem que trazer de volta. São filhos que saíram de casa, vamos trazer de volta. Tem 7 livros a menos, mas os evangelhos estão lá. Entendeu? Eu estou falando da Bíblia, estou falando da Bíblia como o texto. Não estou falando da Bíblia no sentido completo, mas o mesmo que tem os 7 livros a menos, as outras, os outros eles têm e são de cá, e levaram. Entenderam? Um filho que sai de casa, que não leva a roupa toda, deixa o armário cheio, mas levou algumas roupas, ele tem algumas roupas da casa que ele levou. Mas tenha menos, tudo bem, mas levou, tem alguma coisa lá. Eu estou falando que tem todos os elementos, aí é que eu vou chegar. Tem alguns elementos da Igreja de Cristo. O luterano, por exemplo, batiza validamente, a Igreja considera como válido. O metodista também. Se um metodista ou um luterano entra para a igreja, a gente não batiza de novo. Ele faz uma entrada oficial, faz uma profissão de fé, mas o batismo foi válido. Outras igrejas ditas protestantes, alguns não são válidos, mas outros são. Aqueles que não são válidos, a gente batiza. Aqueles que são duvidosos, a gente faz sob condição. E aqueles que são válidos não batizam de novo, que seria fazer um outro sacramento, que não pode. Portanto, existem alguns elementos lá. Isso significa o quê? Que todos esses elementos impulsionam para a Igreja de Cristo. Não fique satisfeito lá não, meu filho. Embora vocês tenham esses elementos, isso aí está te dizendo, volta para a igreja. Vai para a Igreja de Cristo. Vai para a Igreja Católica. Entenderam? Então, todos esses elementos que tem nas outras igrejas não significam que eles têm tudo. Subsiste significa, subsiste é um termo antigo, não é novo não, agora alguns dizem que é novo. Subsiste significa tem a sua existência plena na Igreja Católica. Tem tudo na Igreja Católica. Todo mundo tem que ir para a Igreja Católica. Eu disse antes de falar essas coisas, eu falei, no céu só tem católica, para vocês não ficarem em confusão na cabeça. Entendeu? Então todos esses elementos, eles são elementos que impulsionam para a Igreja Católica.
para essa unidade católica. Por isso a gente que é católico não pode ficar satisfeito com a situação deles. Vem para cá, vem para casa. Aqui é a sua casa. Você já tem alguma coisa, mas tudo está aqui. Não pode ficar lá fora. Vem para casa. Então todo esse movimento que existe de ir ao encontro deles não é para dizer vocês estão muito bem, está tudo ótimo, pode continuar aí. Não. Agora tem algumas coisas que a gente pode conversar que nos unem. Então agora tem coisas que vocês não estão fazendo, que precisam fazer. Então vem para cá. Aqui tem tudo. Entenderam? Então esses elementos, então notem que eu usei o termo sempre elementos, e provei para vocês que existem, mas só que eles impulsionam, são movimentos do próprio Deus que diz: vai para casa, vai para casa, vá para a minha igreja, vá para a comunhão e para a unidade católica. Compreenderam? Esse é o verdadeiro sentido que muita gente não entende. Ou de um lado ataca totalmente, dizendo que não existe nada, o que não é verdade, porque se raciocinar usando a razão já vai ver que não é verdade. Ou simplesmente diz: está tudo certo, pode continuar tudo igual, está tudo muito bem, está todo mundo salvo, todos os caminhos levam a Deus, etc, etc. É interessante aquilo que diz aquele livro do Scott Hahn: todos os caminhos levam para Roma. Vem para casa. Entenderam? Esse é o verdadeiro sentido. Por isso, agora alguém lá pode se salvar? Pode, se tiver reta intenção, não conhece. Ninguém vai se salvar sem culpa própria. Agora, a culpa própria, quem vai julgar? Só Deus. Eu não posso julgar. Eu não posso dizer que todo mundo está no inferno. Até porque o inferno não é a condenação não é um conjunto. Uma salvação não é um conjunto, embora façamos parte de uma família. A salvação é individual. Assim também a condenação, a rejeição é individual. Está claro isso? Importante para nós é agradecermos a Deus. Somos católicos. Oh meu Deus! Muitos aqui nasceram dentro da igreja católica. Eu nasci na igreja católica, meus pais católicos. Com 4 anos de idade já via meu pai e minha mãe ajoelhados lá rezando Deus. Que bonitinho, né? Os dois nordestinos lá, naquele chão duro lá do Nordeste, rezando Deus, e o pequititinho rezando junto lá. Depois veio outro e outro e outro. É uma graça para nós sermos um país católico, termos nossa família católica. Outros vieram depois, foram por descaminhos, alguns eram ateus, outros não eram nada, outros eram de outras religiões e seitas e entraram na igreja, graças a Deus. Então, somos católicos, temos tudo aqui. Tudo aqui. Por que a gente vai ficar procurando outros caminhos? Eu já tenho tudo aqui. Por que vou ficar abrindo a janela da minha casa para ver a banda passando lá e me sentir atraído pelo canto da sereia e ir para lá? Se eu tenho tudo aqui. As nossas alegrias e tristezas, somos uma família. Família de vez em quando tem uns pegas aí, tem uns gritos, tem uns arranca-rabo, como disse aqui, né? Não queria dizer, mas já falei também. Quer dizer, então, mas é assim, mas estamos juntos. Temos o mesmo pai, a mesma mãe, de vez em quando a mãe dá uns apertos, o pai dá uns apertos, né? Põe de castigo, estamos aí. A gente vai se entendendo, né? Você quer ver uma coisa que une todo mundo? Quando morre alguém da família, vem todo mundo, tudo quanto é canto lá, e oi compadre, comadre, olha quanto tempo, tal, depois aquilo vira uma festa, não sei porquê, mas de qualquer forma, é a morte, né? Quando Deus diz, o teu fim, né? A morte te leva para o teu fim, aí todo mundo para, né? A família para, né? E diz, pelo menos nisso a gente está unido, né? Na mesma lágrima, na mesma consciência da nossa finitude. Portanto, a igreja tem, né, essas dificuldades, os problemas, mas é a nossa igreja. O barco tem lá seus problemas, mas é o nosso barco. Não vou pular fora, senão vou me afogar.
e eu tenho uma garantia de que é o Espírito Santo quem conduz. Pronto, fico firme, não desanima, e pronto. Não vou ficar falando mal da minha igreja. Eu fico assim admirado quando as pessoas falam mal, né? Católico falando mal da igreja católica. Está falando mal da sua mãe, está falando mal de si próprio. É que a igreja devia fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, e você é o quê? Por que você não faz? Entendeu? Faça a sua parte. Faça a sua parte. E geralmente quem fala isso, né, se for olhar bem, dá até mau exemplo. Então é importante a gente viver com essa alegria. Eu sou católico. Sou católico. E teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, alguns países, tipo, por exemplo, a Itália, a França, tudo bom, né? Chega lá, vê todos aqueles monumentos, aqueles templos, aquelas coisas. Meu Deus do céu, que alegria, né? Quanta gente passou por aqui, né? Quantos santos, tal. Igreja, é a nossa igreja. Agora vou abdicar de tudo isso por causa de uma ideia que me surgiu, tal. Então começam a atacar a igreja. Mas tudo isso foi em vão que a gente fez? Foi em vão. Então vamos, depois a igreja, né, ela fez a civilização ocidental. Tudo isso foi em vão. Tudo que nós temos de bom hoje na civilização ocidental vem da igreja. Tudo. Pode olhar. As profissões, os costumes, tem de bom. É claro que o diabo coloca o rabinho lá para poder atrapalhar, mas... Então nós temos que agradecer a Deus, meu Senhor, muito obrigado, eu sou católico e quero ser um bom católico, participar da minha igreja, nas alegrias e dores, nas dificuldades, né? Porque a reforma da igreja, ela começa dentro de cada um de nós, entenderam? E vamos aproveitar. Pedimos a São Pedro e São Paulo, nessas colunas, a igreja, junto com os outros apóstolos, Nossa Senhora, que é a mãe da igreja, que ela sempre interceda, né? Eles sempre intercedam por nós, para nós sermos firmes como católicos, até o fim de nossas vidas, não só o fim da nossa vida, porque a igreja no céu, continua no céu, então para sempre, eternamente católico. Amém.